em Buenos Aires. E lá em Buenos Aires nós compramos a passagem aérea com o seguro de saúde, né, que é natural, todo mundo que viaja para fora do país compra um seguro de saúde. E dentro desse seguro de saúde, né, nós estávamos com essa pólice. Quando eu cheguei em Buenos Aires, a gente passaria uma semana para cumprir só uma tarefa, né, do doutorado. Eu cheguei com uma febre, que essa febre foi evoluindo, e já estava 39 graus e pouco. Então decidimos, né, eu estava sentindo uma dor abdominal muito grande. E aí decidimos então ir para um hospital que estava sinalizado lá na pólice. Quando chegamos no hospital, um hospital particular, foi dito pela recepcionista de que não tinha validade aquela pólice. Que aquela pólice não existia no mundo real, digamos assim. Não existia. E a gente questionou, e isso eu estava com muitas dores abdominais, então... E aí naquela situação ela disse, bom, não tem condições, ou vocês pagam de forma particular, ou vocês vão para um hospital público que fica aí em frente, aí, atravessando a avenida. Então fomos tentar no hospital público lá de Buenos Aires. Quando atravessamos, chegamos lá e as dores aumentando cada vez mais. Um estagiário, um residente, não sei, né, exatamente, né, a especialidade, se era um médico ou um enfermeiro, né, um estagiário, me atendeu e disse assim, olha, olhando para você, ou seja, sem me examinar, olhando para você, eu acredito que seja apendicite. Você está tendo uma crise de apendicite. E aí nós vamos já proceder à cirurgia. Imediatamente eu visualizo uma das mentoras do Água Jaruanda, que é a Pombagira das 7 Encruzilhadas. Ela se plasmou na minha frente e diz assim, saia daqui agora, volte para o outro hospital. Então a gente saiu, acho que o rapaz nem entendeu direito como é que a pessoa está passando mal e na hora, né, de completar o atendimento simplesmente se levanta e sai. Voltamos para o hospital particular, estávamos com todo o valor, né, no bolso, né, porque tínhamos acabado de chegar, né, em Buenos Aires. O dinheiro estava ainda com a gente, todo que a gente tinha levado, e aí decidimos então que seria particular, isso era por volta de 2:30 da manhã, e então a recepcionista diz, né, me aponta ali uma sala para eu ficar em observação, enquanto chamaria a médica que faria a ultrassonografia, para saber o que era. E nesse intervalo, enquanto a médica ultrassonografista não chega, eu começo a fazer uma oração. Eu estava deitado em uma maca, Fábio estava sentado do meu lado, começo a fazer uma oração e dizia assim, mais ou menos, meu Deus, que eu possa ser merecedor de receber uma graça para que me salve, que salve a minha vida agora. Se eu for merecedor, que envie alguém do plano espiritual para salvar a minha vida agora. E eu acredito que menos de 5 minutos depois se plasma um médico e uma enfermeira ao meu lado. No jaleco dele tinha Dr. Gonzalez e no jaleco da enfermeira tinha a enfermeira Consuela. E ele coloca a mão sobre aqui no meu abdômen, no lado direito. E pouco tempo depois eu não sentia mais dor nenhuma. Ou seja, ali ele fez uma cirurgia espiritual. E aí eu comuniquei a Fábio, eu disse, Fábio, eu não estou sentindo mais nenhuma dor, né? Chegou de cadeira de roda gritando de dor. Porque eu já não conseguia mais caminhar, agora você vai ter que continuar aí com fingindo que está com essa dor, senão vão dizer que você é doido, entrou aqui gritando. E vai senão já vai para a aula psiquiátrica, né? E aí e o pedido do médico, né, espiritual, foi que ele disse assim, a cirurgia, a caridade tinha sido feita e que em contrapartida a isso, todo o dinheiro que nós tínhamos, né, conosco em espécie, que nós dessemos para a primeira pessoa que nos pedisse esmola. Todo, o valor integral, né, nós tínhamos, né, aí um valor e que fosse entregue aí para a primeira pessoa que pedisse esmola. Tudo bem. Esperamos a médica ultrassonografista, ela fez, não encontrou muita coisa, enfim, disse que era para eu parar de comer por alguns dias, né, por 2 dias para checar, só ficar tomando líquido. E aí prescreveu um remédio e fomos liberados. Solicitamos um táxi em direção ao hotel, só que no meio do caminho paramos para comprar o medicamento que ela tinha prescrito. Eu fiquei dentro do táxi, o Fábio saiu. Por ser já mais de 3:30 da manhã, a farmácia estava com aquelas grades, né, de segurança. Fábio, ele está lá pedindo o medicamento e chega próximo a ele uma criança pedindo esmola. E aí Fábio entregou
todo o dinheiro. Eu só via Fábio abrindo o bolso e entregando todo o dinheiro que nós tínhamos, só deixando para o remédio e para pagar o táxi para chegarmos ao hospital, ou ao hotel. E ali foi profetizado. Até hoje eu não sei se a criança foi... Se existia ou não, se ela foi materializada ou se ela era encarnada e ali fez alguma diferença na vida daquela família naquela noite, com certeza. E aí depois eu fiz alguns exames, né? É quando eu cheguei no Brasil, eu antecipei minha passagem, fiz somente o extremamente necessário. E até hoje, o meu apêndice, né? Eu fui para um cirurgião e ele disse assim, olha, eu não sei como foi que você conseguiu isso, mas o seu apêndice está encapsulado. Você teve uma crise de apendicite e algo aconteceu no seu organismo que o seu organismo encapsulou, ou seja, envolveu, isolou, fechou o apêndice. E, consequentemente, claro, eu não narrei essa história porque isso daí já demandaria, né, um outro debate com o médico. Mas até hoje eu sou uma prova viva, né, dessa cirurgia espiritual. Então essa é uma das vidas, né, que eu poderia já ter partido para o plano espiritual, porque quem já teve crise de apendicite sabe que o risco de uma infecção generalizada é muito grande, né, se você não toma logo as devidas providências. E o tal do doutor, como é que é o nome do doutor? Doutor Gonzalez. Esse doutor existe? Então, né, ali foi plasmado, né, e nunca mais... Foi o espírito. Foi o espírito. Ninguém nunca, esse doutor nunca existiu naquele hospital. Nunca, não existiu. Ele não trabalhava, né, ele era literalmente, né, ali enviado, né, do plano espiritual para fazer uma diferença na minha vida, e eu só tenho a gratidão pelo merecimento, né, de ter recebido aquela cirurgia espiritual. Por isso que eu sou um dos grandes, não entusiastas, mas assim, grande testemunho de que as cirurgias espirituais, pela cura, pela fé, né, as pessoas, né, recebem graças efetivamente, né, os milagres, as graças alcançadas. Isso não é mentira, porque eu sou uma prova disso, né. O meu corpo tem um apêndice, né, encapsulado, fruto dessa demanda, né, dessa questão do médico espiritual. E a enfermeira que tem, como é que é o nome dela? Consuela, também não trabalhava. Também não existe. Não era fruto do meu delírio, né, que se eu não sabia. Mas o Fábio viu. Fábio não viu. Não, eu fiquei em oração, de olhos fechados. Quando eu vi, ele já estava sentado. E o que foi? Não está doendo mais? O que aconteceu? Ele já estava pensando de como seria o traslado do meu corpo de Buenos Aires para o Brasil, né? Forte mesmo. Porque ele já estava meio que cogitando como iria falar para minha família, né? O que aconteceu. Então ele a dor era insuportável. Ele não conseguia nem dobrar, nem sentar. Ele entrou de cadeira de roda. E deitou e ficou lá, e eu fiquei só em oração. Você já estava arrumando a papelada já para despachar só. Só quando ele sentou, disse assim, não está doendo mais, assim, agora você vai ficar deitado, porque a mulher vai chegar. Porque senão eu iria direto para a aula psiquiátrica, né, com certeza. E eu vou junto. Mas na hora que o doutor foi te atender, você achou que fosse um médico do hospital? Sim. Você viu naturalmente. Sim, assim como eu estou vendo você, ele veio. Conversou, normal. Conversou, ele colocou a mão ali, e quando ele começou a falar, disse assim, olha, isso foi feito, a caridade foi feita, né, e em troca dessa caridade, então eu já sabia que era do plano espiritual. Entendi. Porque se fosse o plano físico, não falaria de caridade nenhuma, né, e aí, quando ele disse para entregar todo o dinheiro, e mais uma vez, nós, né, compromissados, aí o que deve ser feito para ser feito, entregamos ali todo o valor e sem dizer assim, pelo menos vamos negociar aqui pelo menos metade. Não, tudo. Se é para entregar tudo, a gente entrega tudo. Mas eu imagino que lá no hospital, em algum momento chegou o médico encarnado ali e falou, vou lhe atender. Ele falou, não precisa, o Dr. Gonzalez já resolveu. A médica. Dr. Gonzalez aqui no hospital. Não tinha. Ela só fez ultrassons assim, acho que deve ser gases, alguma coisa. Assim, deve ser gases, eu vou prescrever aqui um remédio, aí você compra, aí, né, assim, você deixa de comer de hoje para amanhã, para sair só tomando líquido. Sim. Aí eu já estava com a minha cirurgia já de prontidão, né, ali ok, né, já sem dor, então... Mas ele disse que você ficasse de repouso. De repouso, de recuperação, porque ele disse que era uma cirurgia, né, então ele disse assim, olha, você vai precisar passar por um repouso porque foi feita uma cirurgia em você. Uma boa história, hein? Maravilhosa. Não? Verídica, né? Uma boa história. Espiritualidade. Gostei. Interessantíssimo. Muito profundo. bom. Gostei.